Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao portal Escola Entre Mundos. Aqui vamos tentar entender as forças ocultas do universo. E vamos começar com o tema: o que é o espírito? Você já se perguntou se você é você mesmo? Já se perguntou se você é algo além do que você olha para o espelho? Já se perguntou o que era antes de estar aqui? E sobre o que será depois que essa vida passar? Como podemos ser tão pequenos e tão grandes ao mesmo tempo quando nos vemos em relação ao funcionamento do universo? Eu sempre fiz essas perguntas. Desde muito criança, eu me perguntava e tentava lidar com a morte. Sempre me perguntei sobre o que aconteceria comigo depois disso tudo, sobre como seria depois que minha família fosse embora, ou se eu iria antes. E isso me perturbou por um bom tempo da minha vida. Tirou muitas noites de sono e acredito que isso perturbou você também. E para começar, nada melhor que esse tema, porque esse é um dos pilares para a gente estudar na nossa longa caminhada. O espírito como parte fundamental da nossa existência. Para começar, o espírito é um conceito abordado por praticamente todas as culturas da humanidade. Primeiro, como uma forma de explicar o eu, como um indivíduo que possui vontades, desejos, códigos de conduta de uma lógica natural, que possui uma ânsia além dos instintos. E como uma forma de tentar explicar o eu além da matéria, o eu depois da morte, o eu antes da vida, o eu divino. Falando um pouco da etimologia, a palavra espírito vem do latim spiritus, que significa respiração ou sopro. Também pode significar vigor. Vocês reparam o tom da naturalidade desses significados? O espírito, neste caso, está ligado à vitalidade. É o ser que respira, o ser que interage com o ambiente, que interage com a sua própria natureza. Na filosofia, achei bem interessante o conceito apresentado por Aristóteles, que para mim foi um dos maiores seres humanos que pisou neste planeta. Aristóteles dizia que o espírito é o ordenador e a causa de todas as coisas. E isso já me faz puxar na cabeça a primeira lei de Hermes Trismegisto: o todo é mental. Isso quer dizer que antes de existir um princípio de existência na matéria, existe uma ordem inteligente. Essa ordem inteligente quer dizer o espírito? Não necessariamente. Platão marcava nosso mundo como o plano das coisas, mas acima disso, ele afirmava a existência do plano das ideias, que é outra coisa que dialoga com o hermetismo. Então, a gente pode ver um princípio inteligente se desenhando nisso tudo antes de nos manifestarmos como seres aqui na Terra. Do que a gente viu até agora, trata a questão do espírito como algo que vem antes da matéria, que vem antes do nosso mundo, algo inteligente. Mais para frente, já na era moderna, um filósofo chamado Immanuel Kant abordou o espírito se enveredando por duas formas de conceito. Uma é a abordagem metafísica e diz que o espírito é uma substância intelectual separável do corpo ou da matéria. Um pouco parecido com as ideias clássicas que a gente viu antes. A diferença é que o espírito, nesse caso, é tratado de uma forma mais funcional, como algo de vitalidade que dá vida ao ser, que dá vida a um objeto. A outra forma de espírito que Kant abordava já é bem mais aberta e tratava essa questão de uma forma mais reflexiva,
como um ente de vontade de vivacidade na estética. Uma propriedade que permitia o ser refletir sobre as questões da beleza, da arte, dos sentimentos, da música, entre outras coisas. Este conceito acaba por me causar uma sensação de ser uma abordagem mais abstrata e humanista, que era o modismo da época. E era uma época em que a civilização ocidental tentou se afastar das religiões, do poder da igreja, e se abrigou numa filosofia de vida mais material. E nessa filosofia não havia um depois da morte, não havia nada além da vida nesse plano. A vida é essa, o mundo é esse, e deveremos nos conformar com o fim. Como tudo na humanidade, ou é 8 ou 80. Ou a fé e a religião é a palavra final de um Deus misericordioso e onipotente, ou não existe nada e no fim você vira adubo para um belo e pequeno bosque. Mas eu particularmente não penso assim. Entre o preto e o branco existe uma escala infinita de cinza. E gosto de pensar nisso. Há vários degraus em uma escada que te leva do térreo ao andar de cima. Existem muitos dias nos calendários, e entre eles, muitos feriados santos e nacionais. Existem muitos níveis de humor entre o deprimido e o eufórico. Existem vários níveis na matéria até que ela mude de estado. Entre o 0 e o 1, existem também infinitas casas decimais. Enfim, não sei se você entendeu minha analogia, mas existem muitas variantes que tornam mais complexo e mais difícil enxergar com tanta certeza um objeto, um contexto, uma situação, uma ideia, uma verdadeira realidade. Em contraponto a essa ideia materialista do começo da Era Moderna, um pouco mais para frente do que a gente falou, o Espiritismo vai surgindo junto com outras doutrinas, como a Teosofia, como o renascimento das escolas ocultistas e as escolas herméticas, com o surgimento do livro O Kybalion. E o Espiritismo, por Allan Kardec, vai abordar o espírito como seres inteligentes da criação e que povoam o universo além deste mundo material. Mas eles abordam o espírito como uma individualidade extracorpórea e não apenas como um princípio inteligente do universo. Isso quer dizer que o espírito já é um conceito distante daquele que a gente abordou na filosofia. Não é mais uma leitura fria, naturalista, abstrata do espírito como uma força reflexiva que Kant abordava. Ele agora é uma entidade inteligente e que habita o universo, vive entre os mundos que lá na frente do texto do Livro dos Espíritos vai se mostrar como uma origem misteriosa, que nem os espíritos sabem ao certo onde nem quando surgiram. Mas a certeza está no fato de serem uma obra de Deus, eterno e como princípio mental que precedeu toda a existência do universo. Já no conceito budista, a crença é de que não existe espírito ou alma, mas um princípio mental que prevalece após a morte e que, desintegrado da matéria, se junta à roda kármica, que se não houver uma iluminação durante ou após a vida, os seus resíduos kármicos vão se reverberando junto à sua consciência, dando continuidade à sua nova vida. Nesse caso, o ser que nasce é uma continuação do ser que ele foi na vida passada, mas sem ser completamente igual, nem completamente diferente do que ele foi. Isso, segundo a lei de fluxo. Nada é imutável, tudo está em constante mudança e tudo está interdependente, ou seja, todos os seres e coisas estão ligados como parte de um todo. Outra visão interessante é a do hinduísmo, que é a concepção do Atman, que é o verdadeiro eu, que é eterno e parte indistinguível do Deus Brahma, um dos principais deuses da tradição hindu. Daí
que o espírito passa de encarnação em encarnação como uma forma de adquirir o grande aprendizado, que é entender que seu Atman, o seu espírito, é idêntico ao Brahman, e assim pode se libertar da encarnação e a prisão de desejos e sofrimentos da vida material. O Atman acaba por atingir o que eles chamam de moksha, que quer dizer libertação. Bom, voltando um pouco para a doutrina espírita, outra coisa interessante de se ver é sobre a composição do espírito. E no Livro dos Espíritos, essa descrição já revela uma noção diferente sobre os planos espirituais. No capítulo 1, Kardec pergunta sobre o espírito ser imaterial, e o espírito responde que imaterial não é bem o termo, mas na verdade, incorpóreo. Ele diz que a matéria é quintessenciada, mas sem analogia para as nossas percepções. É tão etérea que escapa dos nossos sentidos. Isso quer dizer que até certo ponto, o espírito e o plano espiritual também operam na matéria, mas em um estágio diferente, uma frequência que a gente não percebe. E isso escapa da nossa percepção, porque as nossas limitações não permitem que a gente compreenda verdadeiramente do que são compostas todas as coisas desse plano, inclusive o espírito. E acabamos por chamar de energia, fluido cósmico universal, substância etérea, mas isso realmente escapa do nosso entendimento. Como ele deixa de exemplo no livro, é como explicar a um cego sobre como são as cores. Por isso, é tão difícil entender e definir com tanta unanimidade sobre o que é o espírito. Tamanha é a dificuldade que as percepções são diferentes de uma cultura para outra. O legal é ver que mesmo assim, ainda há alguns pontos em comum entre elas, que podem ajudar a gente nessa construção de entendimento. É interessante ver que alguns desses conceitos se aproximam bastante, por mais que as barreiras de distâncias geográficas, culturais e de linguagem distanciem os povos entre si. A filosofia nos deu a base do nosso entendimento sobre o que é o espírito, quando a gente entende que há um espírito inteligente por trás da nossa carne e que dá vida ao nosso corpo. E todas as coisas que construímos são consequência das vontades do nosso espírito. As doutrinas e culturas que tratam o espírito como um ente próximo de Deus e da perfeição do universo me faz pensar, bom, eu estou aqui, mas sinto que não sou daqui. Eu não sou de lugar nenhum. E de alguma forma, a nossa evolução como consciência tende a nos aproximar de uma sutileza da vida imaterial. Me faz perceber que existe pelo menos um plano paralelo ou que opera numa hierarquia superior de funcionamento do universo. Talvez nem com as mesmas leis que regem este plano que vivemos. Enfim, isso deixa a gente se aproximar de uma perfeição que é o funcionamento do universo, para além do que a gente pode enxergar e sentir. Nos aproximar de um ente superior a todos e eterno por natureza, sem nenhuma explicação. Isso nos aproxima da libertação. E essa libertação é algo em comum em todas as culturas, que é compreender as verdadeiras vontades, os verdadeiros desejos, é chegar ao fim do medo, é o fim do sofrimento, porque é a dor que faz a gente entender que estamos vivos, e também é o prazer que faz entender que estamos vivos. E se libertar é entender que não precisamos mais disso, é jogar o prazer e o sofrimento para fora da equação, e deixar a roda do karma para não precisar mais reencarnar. Bom, então é isso. Esse foi o primeiro tema. Espero que tenham gostado. E eu quero saber de vocês o que vocês pensam e o que vocês sentem sobre isso. Como esse canal é bem recente, eu peço para quem estiver assistindo que se inscreva para receber novos vídeos e também para me ajudar dando sugestões. Sugestões de tema, de formato, de vídeo, enfim. Eu quero construir esse canal da melhor forma para a gente manter esse diário de estudos. E quem quiser também já pode compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que se interessam pelo tema. Aproveitem também para seguir nosso Instagram, que lá a gente posta as artes que aparecem ao longo dos vídeos. O link vai estar na descrição, certo? Bom, agradeço a todos que ficaram até aqui e que acompanharam esse primeiro estudo. Um grande abraço e até logo!